Bom dia, sou aluna do grupo educacional IBRA, estou cursando matemática, estou aqui para realizar a última etapa do estágio supervisionado, que é o de ministrar uma aula de matemática para o nível de ensino Fundamental 2. Poderia ser Fundamental 2 ou ensino médio, mas eu optei para ensinar o Fundamental 2. A aula não seria dessa forma, a aula seria presencial, seria na escola, seria com os alunos, né, que estivesse estagiando, no nível que eu estivesse estagiando, né, nos níveis, na verdade. Porém, com tudo que estamos vivendo com a pandemia, né, com o coronavírus, o MEC, ele autorizou as instituições através da portaria 544 a substituir as aulas letivas presenciais por meios digitais, por aulas digitais. Dessa forma, a minha aula de hoje terá como objeto de conhecimento números decimais e eu vou apresentar na tela, vou ficar a imagem menorzinha, mas vou estar aqui explicando na tela como se fosse, na verdade, tudo que diz respeito a esse conteúdo. Vamos lá, como eu acabei de falar, estou cumprindo, né, o cumprimento da carga horária do estágio, perdoe-me. Já acabei de falar meu nome, Bastia Alcântara de Souza, cursando matemática. Aí aqui a gente vai falar agora sobre números racionais. Então, gente, os números racionais, ele possui vários conjuntos de números. O primeiro deles está ali como números naturais. Como você está vendo ali, ó, aquele N é o símbolo dos números naturais e são todos os números infinitos que existem de maneira positiva. Então, todos os números positivos infinitos são chamados de números naturais. Os números inteiros é o contrário. Eles são os números negativos, ele tem como símbolo o Z. Os números decimais, eles se transformam em números fracionários e vice-versa. Os números decimais, ele é representado pelo símbolo Q e eles são números com vírgula, que pode ser números positivos e negativos. E temos a forma fracionária, é que quando você divide, né? Ali eu tenho um meio. Quando eu divido esse número, né? Esse numerador pelo esse denominador, eu vou ter o meu resultado em forma fracionária, que seria 0,5. Então, aqui são todos os conjuntos que existem e a nossa aula de hoje é sobre números decimais. Vamos lá. Agora aqui é preciso que entenda essa classificação. Os números decimais são divididos em exatos e periódico. Como eu falei no slide anterior, tinha um meio, certo? 1 sobre 5. Então, 1 dividido por 5, o resultado é 0,5. O resultado de divisão foi exata, ela teve fim, ela é considerada finita. Então, o decimal exato é quando na resolução você sabe que não tem mais o que você resolver, a conta já está ali. O decimal periódico é quando o resultado é infinito, quando não tem fim. Quanto mais você faz conta, mais você vai ter resultado, certo? Então, ó, 0,4, decimal exato, 0,3333 é um decimal periódico, ele não tem fim. Então, o que é uma dízima periódica, como o exemplo anterior, e trouxe para esse exemplo aqui? Uma dízima periódica é que no resultado de uma divisão de fração, você tem um número decimal, que é um número com vírgula, e após a vírgula, a minha parte decimal, ela seja igual. Então, ali eu tenho 33333. Então, eu tenho ali um período, isso vai configurar um período decimal, que é chamado de dízima periódico. Se eu perguntasse qual é o período dessa dízima, 3, certo? E os números decimais, eles são divididos em parte inteira e parte decimal. A parte inteira é a maior parte, a parte decimal são as partes menores, certo? Aqui eu tenho 1,345 milésimos, que vocês vão entender agora como é essa classificação. Gente, nós sabemos que os números, eles são divididos em classes, em ordem. Quando eu falo quantas ordens tem os números 100,
O número 100 tem 3 ordens. Por quê? Que eu tenho o número 1, número 0 e número 0. Então, são 3 números, certo? O número 100, ele pertence a qual classe? Eu sei que eu tenho eu tenho unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. Como eu tenho o número 100, tenho 3 números, vou começar sempre da direita para a esquerda. Então, 100 unidades, qual seria o número? 0. Nas dezenas, qual seria o número? Outro 0. E na centena, número 1. Então, quer dizer que eu formei o número 100. Quando eu falo de números decimais, eu sei que existe algo para diferenciar aqui a vírgula. Quando eu falo de números decimais, eu vou, aquela partezinha, né, depois da vírgula, os números depois da vírgula, eles vão ser classificados assim. Se eu tenho um número só após a vírgula, eu vou classificar em décimo. Se eu tenho 2 números após da vírgula, será centésimo. Se eu tenho 3 números após da vírgula, será milésimo. E por aí vai. Então, voltando aqui para o slide, aqui ó, se eu tenho 0,8, 0,6, eu vou ter 6 décimos. Por que 6 décimos? Porque eu tenho apenas um número depois da vírgula. Se eu tenho 2, eu tenho 0,37. Então, eu vou ter 37 centésimos para eu saber que ali é um número decimal, que ali é um número pequeno, não é o número 37, o número inteiro, certo? 0,189. Então, eu vou ter 189 milésimos. Por que milésimo, professora? Porque eu tenho 3 números depois da vírgula. Certo, pessoal? E aí, eu tenho a comparação de números decimais. Primeiro, a gente compara a parte inteira. Depois, a gente vai arredondar, né, os casos decimais e comparar as partes decimais. De que forma? Se eu tenho 1,05 e tenho 1,5, muitos alunos se confundem. Qual é o número maior? Ah, professora, é igual porque tem o 0. Não, gente. 1,5, a gente sabe que o 5 que vem depois da vírgula é décimo. 1,05 é centésimo, é 1,5 centésimo. Então, quer dizer o quê? Que ali eu tenho 2 números depois da vírgula. Então, esse 1,5 e 1,05, o maior número vai ser o número que tiver décimo. O que tiver centésimo, milésimo e por aí vai, são números menores, certo? Então, em ordem do maior para o menor, então o maior vai ser considerado décimo. Aí eu venho décimo e vou colocando em ordem decrescente. Décimo, centésimo, milésimo e por aí vai. E aí, como é que a gente compara os números decimais que eu acabei de falar lá? Só que a gente compara as partes inteiras, quando as partes inteiras forem diferentes e quando as partes inteiras forem iguais. Então, se eu tenho 3,7 e 1,2, eu sei que o número do 3,7 a minha parte inteira é 3, 1,2 a minha parte inteira é 1. Então, qual é o número maior? O que tem a parte inteira maior. Mas, quando eu tenho a mesma parte inteira, como é que eu faço a comparação? Eu igualo os zeros. De que forma? Eu tenho 2,8 e tenho 2,08. O que é que eu faço? Como eu sei que eu tenho 2,08, então eu tenho 2 números depois da vírgula, eu vou igualar. Então, meu 2,8 vai ficar 2,80. Mas, professora, não vai ficar diferente? Não, eu expliquei. 0,8 é igual a 0,80, que é igual a 0,800, certo? Então, é o mesmo valor. Eu sei que ali eu vou ter 0,8 décimos, que é menor que o inteiro. E como é que a gente faz a adição de números decimais? Adição e subtração. Quando a gente fala de adição e subtração, a primeira coisa que vem na sua cabeça é a vírgula deve ser conservada, porque se não conservar na parte correta, o meu número vai mudar, o meu resultado vai ser diferente. Se eu tenho 1,28, 2,6 e 0,038, ou seja, eu tenho 38 milésimos ali, eu tenho 3 números depois da vírgula, eu vou igualar. De que forma? Para ficar a mesma quantidade de número, para não ter dúvida.
Então, se eu tenho 1,28, vai ser 1,280. Eu coloquei o meu zero ali, ó, que não vai causar nenhum tipo de diferença. Se eu tenho 2,26, 2,6 vai ser 2,600. E o meu número, que já era maior, né, a quantidade de ordem, não era nem maior no tamanho, mas sim na quantidade de ordens, né? Ordem é a quantidade de números que a gente tem, de algarismo que a gente tem no número, na verdade. Ficou 0,038. Então, a gente já sabe, a regrinha é iguala-se os zeros quando a gente tiver muitas ordens em um número, certo? Tanto na adição e subtração, e a minha vírgula tem que ser a vírgula embaixo de vírgula. Conserva-se direitinho a vírgula para não ter erro. Na multiplicação, quando você está fazendo armando, né, a sua operação, eu tenho 3,49 e tenho 2,5. Então, a minha vírgula aqui, ela está diferente porque eu tenho menos números. Mas o que é que vocês podem fazer? Vocês podem deixar da forma que está aí no exemplo, contanto que o meu resultado, a minha vírgula, ela esteja onde deve estar, logo após o meu número inteiro. Eu tenho 3,49, então eu tenho 3 inteiros e eu tenho 49, que é a parte decimal. 2,5, eu tenho 2 inteiros e 5, que é a parte decimal. Então, quer dizer que a minha resposta ficou 8,725. Então, quer dizer que a minha vírgula vai ficar sempre após o meu número inteiro. E na operação com divisão, o que é que você faz? 7,5 dividido por 3,0. 7,5 décimos dividido por 3,0 décimos, ou seja, 3 pontos, certo? É um ponto inteiro. O que é que eu faço? Eu vou excluir, eu vou tirar a minha vírgula, deixar o número inteiro, mas o meu resultado precisa ter vírgula. Ficou 7,5, transformou-se em 75, que eu retirei a vírgula. 30, 3,0 transformou-se em 30, porque eu também retirei a vírgula, mas o meu resultado ficou 2,5, ou seja, a minha vírgula foi suprimida no momento da operação, mas no resultado ela está lá, firme e forte. Então, quer dizer que a gente não mudou o número. Então, pessoal, essa foi a minha aula de números decimais. É uma pena que não temos alunos, para que que a gente consiga ter o debate, consiga ver os questionamentos, né? Porque não tem nada melhor que a gente ver o aluno nos perguntando, tirando dúvidas, né? Às vezes coisas bobas que talvez tenha passado por ele e ele não tenha compreendido, e chega num momento que ele vai conseguir compreender. Mas é isso, espero que tenha surtido efeito e que tenha cumprido o objetivo. Muito obrigada.